E a partir de agora, às 5h33, você acompanha a cobertura completa desse dia de eleições em Santa Catarina. A gente vai começar acompanhando a contagem de votos aqui no nosso estado. Ainda está bem no começo, tá, gente? Bem no começo mesmo. E a gente vai mostrar aqui no telão como que está a coisa. Olha só, o candidato Jorginho Melo, do PL, está liderando neste momento com 37,75%. São 746 votos para Jorginho Melo. Nós temos Décio Lima aparecendo neste momento em segundo lugar, Décio Lima do PT, com 24,75%. São 489 votos. Depois aparece o Carlos Moisés, candidato do Republicanos, com 15,03%, 297 votos. Esperidião Amin, do Progressistas, aparece com 13,11%, 259 votos. Depois vem Jean Loureiro, do União Brasil, que está com 7,49%, 148 votos. A gente vai subir a nossa tela, porque agora nós temos ali o candidato Odair Tramontim, do Novo, com 0,96%, dá 19 votos. Jorge Boeira, do PDT, com 0,86%, isso dá 17 votos. Professor Alex Alano, do PSTU, aparece com 0,05, tem um voto. Ralph Zimmer, do PROS, não tem votos neste momento. E depois nós temos ali o Leandro Borges Pecioc, que está sub júdice, né? Bom, bem, agora a gente vai ter mais informações, porque a gente vai fazer um giro por Santa Catarina. Daqui a pouco a gente volta com a apuração novamente. Em Criciúma, foram distribuídas senhas e a votação seguiu além das 5 da tarde. E a gente vai conversar com o Edu, que já estou vendo, tem uma fila atrás de você, né, Edu? Exatamente, Fabiano. Inclusive, segue a votação aqui em Criciúma. A gente está na Escola de Educação Básica Sebastião Toledo dos Santos, que fica no bairro Comerciário, bem na região central de Criciúma. E por aqui o pessoal teve realmente bastante dificuldade para conseguir votar, muito tempo esperando na fila. Principalmente nessa sessão aqui, ó, a sessão 29, vou pedir para o Wagner Teixeira mostrar para a gente. Essa aqui, durante praticamente o dia inteiro, teve fila. O pessoal chegou a levar mais de 2 horas para conseguir votar nessa sessão. Teve gente que chegou a vir 3 vezes para cá. Veio primeiro logo cedo, tinha fila, voltou perto do meio-dia, tinha fila, e voltou mais no meio da tarde, a fila estava maior ainda. A explicação do pessoal é que realmente teve dificuldade por conta de um problema na urna lá no início, por volta de 8h30 da manhã, levou de 15 a 20 minutos para resolver o problema da urna, não precisou substituir a urna, mas acabou atrasando. E aí, por aqui, são 394 eleitores, muitos deles idosos, e acabou também atrasando um pouco por conta da demora, os idosos levando um pouquinho mais de tempo para votar. Além disso, também teve dificuldade com a biometria, muitas pessoas não estavam conseguindo fazer a leitura da biometria, o que demorava o tempo de voto de cada um. Por isso, todos eles receberam senhas a partir das 5 horas da tarde, quando foi realmente fechado o local de votação. Aqui a escola foi fechada e quem estava aqui dentro recebeu a senha para poder exercer o seu direito ao voto. Todo mundo vai votar e claro que essa urna vai ser uma das últimas a chegar lá no TRE aqui de Criciúma, justamente por conta disso, por conta do tempo a mais. A gente está agora já quase 5h40, ainda tem mais umas 5, 6 pessoas para fazer o voto, quem está lá dentro da sessão e também quem está por aqui, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando também, todos eles vão exercer o direito ao voto e vão fazer parte dessa eleição também. Fabiana, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, viu, Edu? Bom, e as mídias ainda não chegaram à Justiça Eleitoral de Chapecó. A Letícia Ferrari tem o balanço do dia por lá. Letícia. Exatamente, Fabiana, nós estamos aqui em frente ao cartório eleitoral, onde o pessoal está aguardando ainda a chegada das mídias. São cerca de 30 motociclistas envolvidos nesse processo neste momento. Mas é que aqui na cidade, algumas pessoas ainda estão votando neste momento, por isso acontece esse atraso. Então, há alguns minutos, nós estivemos, por exemplo, na Escola Severiano Rolim de Moura, no bairro Santo Antônio, aqui em Chapecó, onde algumas pessoas precisaram receber senhas, inclusive, para concluir a votação. Já outras pessoas que chegaram depois das 5 horas, infelizmente não tiveram acesso ao espaço e não conseguiram votar. Mas essas são situações pontuais aqui de Chapecó. A gente lembra que a cidade, a maior cidade do Oeste, tem mais de 179 mil eleitores, divididos em 70 espaços de votação, e ao longo do dia foram registradas diversas filas em locais de votação aqui na cidade. Por exemplo, nós estivemos nas escolas estaduais Zélia Scharf e Bom Pastor, onde o tempo de espera para votação em muitos momentos passou de 1 hora,
1h30 então para o pessoal concluir o voto. Nós também acompanhamos a votação dos indígenas aqui na cidade. Por exemplo, o pessoal da aldeia Condá, onde são mais de 300 eleitores, eles votaram na Escola Básica Municipal Água Amarela. Já na sede Trentim, onde votam os indígenas da aldeia Touximbang, totalizam aí 428 eleitores. Aqui em Chapecó, Fabiano, 2 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas e 39 mesários faltaram e precisaram então fazer a chamada dos suplentes. É contigo, Fabiano. Obrigado, Letícia. Da região oeste, a gente vai ao vivo agora para a região norte. Nós vamos para Joinville, é o maior colégio eleitoral do estado. O André Lux está na sede da Justiça Eleitoral da cidade. André. Exatamente, Fabiano. É para cá que vão vir as mídias das urnas eletrônicas aqui de Joinville. Ainda não chegaram, mas a expectativa é que a qualquer momento possam chegar. E aí sim começam a contagem dos votos e o envio desses votos para o TRE em Florianópolis. A gente acompanhou o fim das votações aqui em Joinville, agora no fim da tarde. Estivemos no maior local de votação da cidade, não teve fila, não foi necessária a distribuição de senhas. Um dia de votação tranquilo aqui em Joinville. Até para confirmar isso, a gente recebe agora o doutor Fernando, um dos juízes eleitorais aqui de Joinville. Doutor, 428 mil eleitores em Joinville. Como é que foi o dia? Foi tranquilo, sem ocorrências? Boa tarde. Boa tarde. Historicamente, Joinville sempre teve eleições tranquilas, né? E esse domingo não foi diferente. Então, o maior colégio eleitoral, pode-se dizer que não tivemos nenhuma situação fora do normal, digamos assim. A gente está do ladinho da sala onde vai ser feita a totalização. As mídias vão vir para essa sala aqui. Daqui, qual que é o caminho do voto do joinvilense para ser contabilizado? À medida que os colégios forem encerrando, né, o feche, né, da eleição, digamos assim, as mídias vão ser encaminhadas para cá e a gente acredita que, por uma questão histórica, né, em relação a outras eleições, entre 20 e 30, 21 horas, essa totalização está sendo encaminhada tanto ao TRE como ao TSE. Muito obrigado, doutor. Seguimos acompanhando, claro, e à disposição ao vivo. Fabiano. Obrigado, viu, André? Olha, ainda depois das 5 horas da tarde, alguns locais de votação em Piratuba e também em Joaçaba, no meio oeste, ainda tinham filas. A gente vai falar ao vivo com a Shaina Marcon. Oi, Fabiana, boa tarde para você. Pois é, aqui na região meio-oeste, algumas cidades ainda, né? O pessoal teve que continuar na fila para votar, para conseguir votar depois das 5 horas da tarde. Em Piratuba foi registrado filas por lá, o pessoal fechou as portas dos locais de votação, porque quem chegou depois das 5 não conseguiu nem ficar na fila, mas o pessoal que estava na fila conseguiu votar. Aqui em Joaçaba também, em alguns locais, aconteceu esse tipo de situação, muitas pessoas tiveram que esperar, né, para votar, e aí passou das 5 horas da tarde. Em São Joaquim, na Escola Estadual São José, alguns eleitores esperaram 3 horas para conseguir votar. Quem estava na fila antes do fim do horário de votação conseguiu, né, votar, mas quem chegou depois das 5 horas da tarde teve que voltar para casa e não conseguiu realizar a votação. Em Lages, a votação foi considerada tranquila, os eleitores só reclamaram também das longas filas durante todos os dias em muitos locais de votação. Teve gente que esperou até 2 horas para votar lá em alguns locais em Lages. Cerca de 7 urnas tiveram problemas e tiveram que ser substituídas. E uma ocorrência inusitada aconteceu em Lages, na Escola Municipal Santa Helena. Uma eleitora não pôde votar, pois uma pessoa com o mesmo nome dela já tinha votado em seu lugar. A mulher tinha o mesmo nome de outra e a Justiça Eleitoral disse que vai verificar o que aconteceu. Eu volto com você, Fabiano. Obrigado, viu, Shaina? Bom, nós vamos saber agora como é que foi o dia de votação em Florianópolis com a nossa repórter, a Gabriela Bride. Oi, Fabiano, nós estamos no Instituto Estadual de Educação, aqui no centro de Florianópolis, que costuma ser um local muito movimentado aqui na capital. Mas os minutos finais dessa votação foram muito tranquilos, não houve nem registro de filas. Exatamente às 5 horas os portões foram fechados, nenhum eleitor ficou aqui dentro. E agora todas as sessões já foram encerradas e já estão com o boletim de urna colados na porta. Mas ao longo do dia não foi o que aconteceu. Vários locais de votação aqui na cidade registraram
registraram filas em diversos bairros da cidade. Inclusive, nós temos relatos e imagens também de alguns eleitores que chegaram a ficar mais de 2 horas nas filas. E o que poderia explicar isso? Já era, talvez, até mesmo esperado um pouco de fila. Nós estamos em eleições gerais. Este ano, nós votamos em 5 candidatos aqui em Santa Catarina, portanto, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Isso acaba tomando um pouco mais de tempo na urna. Santa Catarina também tem mais eleitores do que no pleito de 2020, são 5.500.000 eleitores. Isso representa 5% a mais do que o pleito de 2020. A Polícia Militar aqui de Santa Catarina, ao longo do dia, emitiu diversos boletins. No boletim mais recente, há o registro de 71 ocorrências em todo o estado, 38 delas por boca de urna e uma ocorrência de compra de voto em Camboriú. Uma ocorrência foi aqui em Florianópolis, logo no fim da tarde. O candidato a deputado federal Maicon Costa, do PL, que é vereador em Florianópolis e agora candidato a deputado federal, foi detido em flagrante por suspeita do crime de boca de urna. Ele estava na escola Ildefonso Linhares, que fica no bairro Carianos. A nossa equipe estava no local e fez essas imagens. A Polícia Militar conduziu o candidato a deputado federal para a Superintendência da Polícia Federal. Fabiano. Obrigado, viu, Gabriela? Bom, agora a gente vai até o Vale do Itajaí. Blumenau é o maior colégio eleitoral da região e o terceiro maior de Santa Catarina. Moradores da cidade enfrentaram filas, foram horas de espera para registrar o voto na urna eletrônica. A Ana Cristina Machado diz pra gente, ainda tem eleitor votando ou não? Oi, Fabiana, boa tarde a todos. Agora, aqui na FURB, que é o maior local de votação aqui de Blumenau, são mais de 11 mil eleitores que votam por aqui. Agora, todo mundo já finalizou esse processo do voto, tá? Mas depois das 5 horas da tarde, tinha sessão ainda com fila aqui e teve que ser feita a distribuição de senhas, então, para esses eleitores que ainda estavam esperando para votar, mesmo depois das 5 horas da tarde. Mas agora, todos já realizaram o voto, todos já finalizaram o processo de votação aqui na FURB, esse que é o maior local de votação de Blumenau. Em Blumenau, são cerca de 261 mil eleitores. Durante a tarde, foi mais tranquila a votação em relação ao movimento, situação bem diferente do que a gente acompanhou pela manhã por aqui. Nós temos, inclusive, imagens de hoje de manhã para a gente acompanhar. O tempo de espera chegou a cerca de 2 horas e meia para alguns eleitores de uma sessão aqui na FURB. Para os mesários, o principal motivo foi a alta procura no mesmo horário, principalmente antes e um pouco depois ali do horário do meio-dia. No meio da tarde, o tempo de espera já era menor, cerca de 40 minutos, 30 minutos. Também registramos filas no município de Itajaí, também temos imagens para acompanhar. Por lá, o maior tempo registrado para o eleitor conseguir votar na urna eletrônica foi de mais ou menos 1 hora e meia. Os responsáveis pelo cartório eleitoral explicaram que a demora foi relacionada à quantidade de cargos para votar e também o uso da biometria. Durante todo o dia de hoje, 5 urnas precisaram ser trocadas aqui em Blumenau e uma em Itajaí. Outras precisaram de alguns ajustes, mas sem a necessidade de realizar a troca. Até o momento, a Polícia Militar aqui de Blumenau não registrou nenhuma ocorrência relacionada a questões eleitorais por aqui. Em Itajaí foram 4 denúncias, mas nenhuma delas confirmadas pela Polícia Militar. Volto com você, Fabiana. Obrigado, viu, Ana? Bom, e agora a gente vai ao vivo até a sede do TRE. Quem está por lá é o nosso repórter, o Jean Halp, que já fala para a gente, Jean, como é que está a movimentação por aí, né? Fabiana, a movimentação desde as 5 da tarde mudou aqui no centro de divulgação montado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui no centro de Florianópolis. Agora, está todo mundo de olho aqui nesses monitores que trazem a cada segundo a informação atualizada da apuração que já começou aqui no estado. Nós vamos conversar agora com o Gonçalo Ribeiro, que é diretor do TRE. Até aqui uma eleição tranquila. Tranquila, correspondendo às expectativas, casos isolados, mas dentro da normalidade, considerando que nós estamos tratando de 5.400.000 eleitores em 295 municípios, com 16.242 urnas em 3.488 locais de votação. Neste ano o TRE chegou a montar um gabinete de pronta resposta com representantes de força de segurança e ao todo o número de ocorrências aí contando boca de urna, propaganda irregular, chega a cerca de 30 ocorrências. O que é feito daqui para frente? Essas pessoas são detidas? O que acontece? Tem um trâmite legal encaminhado ao Ministério Público Eleitoral que faz o encaminhamento desse procedimento para saber qual será
a resposta do Poder Judiciário. Isso não termina aqui hoje? Não termina. Ele inicia aqui, né? Mas uma outra questão que eu queria abordar é que o Gabinete de Pronta Resposta, constituído por 32 agentes do Estado, forças de segurança, inteligências e também de infraestrutura, foram a razão do sucesso desse projeto. Como é a dinâmica da apuração a partir de agora, né? A votação encerrada no Estado, para onde vão as informações? Inicialmente, esses dados que saem da urna eletrônica, a primeira informação é o resultado é na sessão eleitoral. A partir de lá, ele vai até o cartório eleitoral, que recebe todas essas mídias, compõe o seu resultado, que transita para o Tribunal Eleitoral e para o TSE. E isto dá as informações de âmbito estadual e federal. Isso é um processo rápido? É um processo muito rápido porque ele não depende de uma ação humana. A partir do momento que lá no cartório eleitoral se faça a leitura desta mídia, ela circula na rede própria da Justiça Eleitoral, ao TRE e ao TSE sem nenhuma outra manipulação. O primeiro município a encerrar a votação e apuração é aqui de Santa Catarina. Novamente é de Santa Catarina, município de Ponte Alta do Norte, que pertence à 11ª Zona Eleitoral Curitibanos. Muito obrigado pelas informações. Fabiano. Obrigado, viu, Jean? E agora na nossa tela aqui a gente vai atualizar a apuração em Santa Catarina. A gente tem bem poucos votos apurados, tá? 0,08%. 0,08%. São 13 sessões eleitorais. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 16 mil. Vamos aos números aqui. Jorginho Melo, do PL, está liderando com 37,74%. Décio Lima, do PT, aparece em segundo com 23,80%. E aqui nós temos também Carlos Moisés, do Republicanos, com 17,52%. Atualizou os dados, certo? Atualizamos novamente. Jorginho Melo, do PL, com 35,99%. Décio Lima, do PT, com 23,80%. Moisés, do Republicanos, com 17,52%. Esperidião Amin, do Progressistas, com 11,81%. E Jean Loureiro, do União Brasil, aparece com 8,95%. Odair Tramontim, do Novo, 0,95%. Jorge Boeira, do PDT, 0,88%. E nós temos a professora Alex Alano, do PSTU, com 0,11%, e depois Ralph e Leandro não têm votos, por enquanto. Bom, os 5 candidatos ao governo de Santa Catarina mais bem colocados na pesquisa IPEC, contratada com exclusividade pela NSC, votaram na manhã de hoje. O candidato Jorginho Melo, do PL, votou na Escola de Educação Básica Melo e Alvim, em Ervaldo Oeste, por volta das 10 horas da manhã. Ao final da votação, ele comentou sobre as expectativas para o resultado de hoje. Estou muito feliz, não sei com quem que eu vou disputar o segundo turno, mas seja quem for. Estou preparado para vencer as eleições, vou trabalhar muito, com muita humildade, mas acima de tudo, muita coragem. Às 11 horas da manhã, o candidato Moisés, do Republicanos, votou no Colégio São José, em Tubarão. Candidato à reeleição, ele também falou sobre o resultado nas urnas. Pelo que a gente fez pelo povo de Santa Catarina, a gente deve estar no segundo turno, né? E se isso acontecer, nós vamos continuar trabalhando. Segunda-feira a gente já retoma, né? O candidato Jean Loureiro, do União Brasil, votou perto do meio-dia no centro de Florianópolis, no Colégio Catarinense. Ao terminar de votar, ele falou sobre o dia de hoje. Muito tranquilo, né? A gente teve uma campanha muito propositiva, uma campanha que cresceu em todo o estado de Santa Catarina. Então a gente traz uma grande expectativa de ir para o segundo turno e vencer as eleições. Décio Lima, candidato do PT, após enfrentar 1 hora de fila, registrou seu voto no Senac, na cidade de Blumenau. Ele também comentou sobre as expectativas de chegar ao segundo turno das eleições. Tudo com muita responsabilidade, agasalhados sempre com as sandálias da humildade. Vamos esperar a decisão final do povo catarinense, que é o grande soberano. Já o candidato Esperidião Amin, do PP, votou em Florianópolis às 8h30 da manhã, na Escola de Educação Básica Presidente Roosevelt, no bairro Coqueiros. A escolha perene, permanente, é pela democracia. Portanto, temos que respeitar o resultado, apostando para que ele seja o mais iluminado possível. Votaram também os candidatos Odair Tramontim, do Novo, em Blumenau, Jorge Boeira, do PDT, votou em Criciúma, e o candidato Leandro Borges, do PCO, em Lages, na Serra Catarinense. Professor Alex Alano, do PSTU, votou em Cocal do Sul, e o candidato Ralph Zimmer, do PROS, votou em Florianópolis.
E nossas equipes estão acompanhando a apuração com os 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa IPEC contratada pela INSC. A Xana Marcon está em Joaçaba acompanhando o candidato Jorginho Melo do PL. Xana. Fabiano, o candidato ao governo do estado, Jorginho Melo, do PL, está na casa de amigos, acompanhando a apuração dos votos, também junto com apoiadores e assessores. Segundo a assessoria de imprensa, logo depois aí do fim da apuração, meia hora depois, ele vai conceder uma entrevista coletiva num hotel, no salão de um hotel aqui de Joaçaba. O candidato Jorginho Melo veio aqui para a região, né, para poder votar. Ele votou de manhã aqui em Herval do Oeste, cidade vizinha aqui de Joaçaba, porque ele é aqui da região, ele é da cidade de Ibicaré, por isso que ele vota aqui na região. Então ele está na casa desses amigos, junto com a família, com assessores, acompanhando aí a expectativa então da apuração, do fim da apuração, para depois então conceder uma entrevista coletiva sobre o resultado. E a gente continua aqui acompanhando e trazendo todas as informações para vocês. Volto com você, Fabiano. Obrigado, viu, Xana? Bom, já em Florianópolis, a Eduarda Demenech está acompanhando o candidato à reeleição Carlos Moisés, do Republicanos. Eduarda. Fabiano, Carlos Moisés, do Republicanos, chegou a Florianópolis por volta da 1h da tarde. Ele está aqui na Casa da Agronômica, que é a casa oficial do governador de Santa Catarina, onde acompanha a apuração junto da família, de seus apoiadores, secretários de Estado e do candidato a vice, Udo Deller, do MDB. Agora, pouco antes das 5h da tarde, da votação encerrar, a movimentação começou a ficar mais intensa aqui na Casa da Agronômica, com a chegada dos apoiadores para esse momento da apuração. Como nós vimos, Carlos Moisés votou mais cedo, por volta das 11h da manhã, em Tubarão, na região sul, no Colégio São José. Lá ele chegou acompanhado da esposa e também de seus assessores. Carlos Moisés disse que acredita em um segundo turno e nós seguimos acompanhando toda a movimentação por aqui. Fabiano. Obrigado, viu, Eduardo? O repórter Juan Todescati está acompanhando o candidato do União Brasil, Jean Loureiro. Juan. Pois é, Fabiano, o candidato Jean Loureiro, uma boa tarde para você, quem está acompanhando o nosso programa especial, decidiu acompanhar aqui a apuração em casa, aqui na região norte de Florianópolis, aqui no bairro de Jurerê. Por enquanto a movimentação é bem tranquila por aqui, mas o pessoal de apoio realmente da equipe do Jean Loureiro e também alguns apoiadores, alguns candidatos também tiveram por aqui. Quem chegou ainda há pouco à casa do candidato Jean Loureiro foi o prefeito da capital, Topázio Neto, que já está por aqui também aguardando essa apuração das eleições. Fabiano. Obrigado, viu, Juan? O candidato ao governo do estado, Esperidião Amin, do Progressistas, acompanha a apuração aqui na capital, no bairro Bom Abrigo. Fabiano, o candidato ao governo do estado, Esperidião Amin, do PP, votou no começo desta manhã, por volta das 8h20, em uma escola do bairro Coqueiros, em Florianópolis. Ele estava acompanhado do filho e do assessor. Depois da votação, Amin, de 74 anos, que atualmente é senador, desejou uma eleição sem conflitos e disse que o voto representa o processo democrático. Ele vai acompanhar a apuração dos votos em casa, ao lado da família, de amigos e apoiadores, no bairro Bom Abrigo, aqui na capital. Fabiano. A Bruna Radic tem informações agora sobre como o candidato do PT ao governo do estado, Décio Lima, acompanha a apuração. O candidato ao governo do estado, Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores, votou pela manhã na cidade de Blumenau e agora no fim da tarde deve chegar a Florianópolis para ficar concentrado com eleitores, aguardando a apuração dos votos. Essa apuração, essa concentração deve acontecer aqui na Avenida Hercílio Luz, próximo ao comitê do partido, onde eleitores devem se reunir e inclusive deve ter um telão para acompanhar aí a apuração dos votos. Tudo isso a gente vai trazendo para você ao longo da programação, com mais informações a respeito da apuração e da concentração do partido e do candidato. Globo nas eleições. Agora são 5h56, a gente teve uma atualização na apuração dos votos em Santa Catarina. Bem da verdade, né, gente, é um número bem baixo, né, apenas 0,10% das urnas apuradas aqui no estado, mas nós temos o candidato Jorginho Melo do PL liderando neste momento com 34,54% dos votos. No total, ele tem 1.066 votos até agora.
O candidato Décio Lima, do PT, aparece em segundo lugar com 25,89%, 799 votos. Se a apuração terminasse aqui, os dois candidatos, Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, estariam no segundo turno. Moisés, do Republicanos, aparece neste momento com apenas 0,10% das urnas apuradas em Santa Catarina, com 18,60%. São 574 votos. Esperidião Amin, do Progressistas, aparece com 10,92%. No total, 337 votos. Depois nós temos o candidato Jean Loureiro, do União Brasil, que está com 8,26%. 255 votos até o momento. O candidato Odair Tramontim, do Partido Novo, aparece com 0,87%. São 27 votos. O candidato do PDT, Jorge Boeira, está com 0,81%, no total 25 votos. Professor Alex Alano, do PSTU, aparece com 0,10%, que são 3 votos. E aí depois nós temos o candidato Ralph Zimmer, do PROS, a gente tem que só subir a tela ali um pouquinho. O candidato Ralph Zimmer, do PROS, não tem nenhum voto neste momento e estava sob júdice, né, o candidato Leandro Borges, do PCO, mas também não tem nenhum voto neste momento. Aí nós temos aqui, para você ter uma ideia dos votos válidos, pode subir a tela um pouquinho, esse aqui é um dado bem interessante, ó. O total de votos que nós temos aqui são 3.392, válidos 3.086 neste momento. E os votos em branco, até agora, somam 5,31%. Foram 180 votos em branco para governador do estado. E nulos, 126, 3,71%. O índice de abstenção está em 23,40%. São 1.041 pessoas que não apareceram para votar. Isso a gente está falando em apenas 0,10% das urnas apuradas em Santa Catarina. É um número ainda bem baixo, mas este é o panorama que nós temos até aqui. Agora são 5h59 e a gente vai voltar a qualquer momento com mais informações sobre a apuração dos votos para o governo de Santa Catarina e também para o Senado. Fique com a gente, daqui a pouco a gente está de volta. Fantástico! Oferecimento Chevrolet Tracker. Assuma a direção dos seus caminhos.